Agora que você já está um pouco mais por dentro da história e curiosidades do futebol americano, relatado na primeira parte dessa série, é hora de conhecer as posições, regras e o cenário do futebol americano aqui no Brasil. Para nos ajudar, convocamos a galera do Volta Redonda Falcons, um dos principais times de futebol americano da nossa região. São 11 jogadores para cada time, de ataque, defesa e os especialistas. Claro, há jogadores que desempenham mais de um papel dentro de cada uma dessas equipes, no mesmo plantel, mas não é muito comum. Vamos agora conhecer os jogadores de ataque. No ataque há o quarterback, que é para muitos o jogador que tem a maior responsabilidade, já que ele que faz os lançamentos, pode carregar a bola ou distribuir as jogadas para as corridas. Há o running back, que é quem recebe a bola do quarterback e corre tentando avançar. Há também o center, que é quem inicia as jogadas. Há os atletas da linha ofensiva, que são quem protege o quarterback para lançar ou correr. Há o wide receiver, que é quem realiza as rotas do ataque e recebe o espaço do quarterback. E por fim há o tight end, que é um jogador que possui uma dupla função. Ele ajuda nos bloqueios e também é alvo dos passes do quarterback. O center do Falcons, Igor Reis, explicou qual é a posição que as pessoas conhecem logo de cara e a mais complicada de se atuar no ataque. Geralmente, né, no futebol americano as pessoas vão conhecer os quarterbacks. Geralmente são os caras mais conhecidos, os maiores salários. Eu acho a pior posição o center, porque você tem a função de começar o jogo, você tem que acertar o passe pro quarterback saindo ali. Você joga de costas para a jogada, você não sabe o que está acontecendo em tese, você sabe porque foi chamada a jogada, mas pode ter acontecido alguma coisa ali na linha, alguma coisa que ela mudou, então você joga de costas para o que está acontecendo, é pelo que você imagina que está acontecendo, e você ainda tem que bloquear. Na defesa, há jogadores da linha defensiva que pressionam a linha ofensiva e tentam evitar corridas e derrubar o lançador. Os cornerbacks, que marcam os wide receivers e tentam evitar os passes. O safety, que é quem também ajuda a tentar interceptar os passes e marca os recebedores. O linebacker, que é quem derruba os adversários, tenta evitar as corridas, bloqueia passes, além de sempre tentar derrubar o quarterback, antes dele lançar a bola, é claro. No time de especialistas há o kicker, o holder, o long snapper, o punter e o kick returner, ou simplesmente retornador, além dos jogadores que ajudam nos bloqueios para o retorno. O kicker é quem chuta a bola para marcar os pontos e inicia jogadas com o chute, o chamado kickoff. O holder é quem segura a bola para que o kicker chute. O long snapper é quem faz o passe para que o punter faça o seu chute de devolução. O punter é um chutador, assim como o kicker, mas seu chute define de onde o ataque do adversário irá começar na próxima jogada. O punter entra em campo sempre que o ataque não quiser arriscar a quarta descida, e é nesse momento que ele chuta a bola para o adversário retornar. O kick returner é o retornador, um jogador veloz que fará o retorno do chute, para deixar o seu ataque na melhor posição possível, ou quem sabe marcar um touchdown. É um consenso que as regras são a maior dificuldade para quem inicia no esporte, seja como espectador, seja como praticante. O futebol americano possui diversas regras muito detalhadas, porém, a tecnologia ajuda e muito os árbitros na hora de tomar as decisões. Vamos a algumas das regras básicas do futebol americano. A partida dura 60 minutos, divididos em 4 períodos, os famosos quartos, de 15 minutos. Porém, por conta das paradas técnicas que cada time tem direito, os diversos comerciais, no caso da NFL, as revisões das jogadas, desafios dos técnicos e contusões, as partidas duram bem mais que uma hora. Além do principal, o cronômetro pode ser parado em algumas situações. A partida se inicia a partir de um chute, o chamado kickoff. E quando recuperada, o atleta adversário corre para tentar chegar na melhor posição possível para que seu ataque comece a caminhada rumo aos pontos. O campo de futebol americano é menor do que o do nosso futebol. São 100 jardas de comprimento, por 53 de largura. Cada time, enquanto está atacando, possui 4 chances para avançar a distância de 10 jardas. Mas no decorrer das tentativas, essa distância pode aumentar ou diminuir, como também pode acabar antes do total de tentativas disponíveis. Caso o time que está atacando use as 4 tentativas e não consiga o seu objetivo de jardas, a bola vai para o adversário, que começa daquele ponto. Caso eles prefiram não arriscar as 4 tentativas, na terceira, o time pode ir para o punch, um chute de devolução, que dificulta o ataque do adversário. O head coach do Falcons, Marcelo Arantes, faz uma projeção para o novo fã de esporte se familiarizar com as regras, escolher um time para torcer e aproveitar todas as emoções que o futebol te oferece. Em um ano ela vai conseguir gostar do jogo, vai conseguir ter um time, vai conseguir ver alguns bons jogadores, porque você acaba gostando mais de alguns jogadores ou não e tal, mas entender o que está acontecendo no campo leva um tempo. Quando a gente vê o futebol americano a primeira vez, e as primeiras vezes a gente vê uma luta de MMA, né? E quando a gente descobre o xadrez que existe em volta,
É realmente um esporte fora do comum. Agora vamos às pontuações do futebol americano. O touchdown é a pontuação máxima, vale 6 pontos. É marcado sempre que o time conduz a bola até a linha de fundo do adversário, a chamada end zone. O extra point é a pontuação mínima, vale 1 ponto, e é concedida ao time que marcou o touchdown, caso ele acerte o chute entre as traves. Há 2 pontuações que valem 2 pontos. A primeira é chamada de conversão de 2 pontos, e é a outra opção para a equipe que marcou o touchdown. O ataque partirá da linha de 2 jardas e tentará marcar o touchdown outra vez, só que nessa tentativa valendo apenas 2 pontos. A outra forma de se conseguir 2 pontos é através do safety. Acontece caso o jogador com a bola seja derrubado dentro da sua própria endzone, ou ainda se seu time cometer falta ou sair de campo por trás ou pelos lados da endzone. Endzone, como a própria tradução induz ao pensamento, significa a zona final, ou seja, o término do campo, aonde o jogador tem que chegar para marcar o touchdown. O Brasil certamente é um dos países que mais assiste e consome produtos ligados ao futebol americano. Além disso, é notável o crescimento no número de praticantes, espectadores e fãs da bola oval. A situação é tão animadora que os rumores sobre um possível jogo de pré-temporada da NFL no Brasil aumentam a cada ano. O esporte passou de violento e brutal para o sucesso em terras tupiniquins. Atualmente, existem vários tipos de futebol americano no Brasil, seja atuando com pad, no caso com os equipamentos, ou sem pad, como é o caso das equipes do Sul Fluminense. Ainda existem outras modalidades, como o flag football, onde não há contato e tanta força, e o futebol americano na areia, bastante popular na Costa Verde Fluminense. Tamanho o avanço do Brasil no futebol americano que existe até uma seleção brasileira. Os Onças fizeram bonito na Copa do Mundo neste ano nos Estados Unidos. Com os recursos dos próprios atletas, a seleção que mal treinou fez sua estreia no torneio. Jogou 3 vezes, derrotou a Coreia do Sul, mas perdeu para 2 países que já possuem maior tradição no esporte, Austrália e França. No Brasil, o maior torneio é o Touchdown. Nele, estão times de diversas partes do Brasil, e alguns levam o nome de grandes clubes de futebol, como Flamengo, Vasco, Botafogo, Corinthians, Portuguesa e Juventude. Já venceram o torneio o Fluminense Imperadores, em 2009, o Vila Velha Tritões, em 2010, o Corinthians, em 2011 e 2012, o Jaraguá, em 2013 e o Vasco da Gama Patriotas, em 2014. Aqui no Rio de Janeiro também há a Liga Fluminense de Futebol Americano, a LIFA, que é o torneio que atualmente quem disputa é o Volta Redonda Falcons, o time aqui da nossa região. E na temporada que vem, outras equipes da nossa região também pretendem jogar, o Angra Destroyers e o Balança Hunters. O wide receiver do VR Falcons, Iago Zerboni, pôde presenciar na terra do tio Sam como jogar do futebol em alto nível. O atleta morou por 10 anos no estado de Oklahoma, onde estudou na escola Jenks High School. Lá, ele jogou no time que nos últimos 12 anos conquistou por 10 vezes o estadual. Os caras levam o esporte totalmente a sério. Assim, eu acho que é um pouco diferente daqui, que só o futebol é levado a sério, né? Lá todos os esportes são levados a sério, mas acho que o futebol americano é o maior, assim, de todos. A minha escola era extremamente rigorosa, eu morava no sul dos Estados Unidos, no estado de Oklahoma. Minha escola era ranqueada número 1 no país por alguns anos. Então, assim, a gente tinha uma estrutura fora de série, assim, coisa que parecia profissional mesmo. Iago se diz esperançoso com o cenário do futebol americano encontrado no Brasil. De acordo com o atleta, a expectativa é que em alguns anos exista profissionalismo no esporte. Pro Brasil, cara, eu vejo muito crescimento. Nós somos o terceiro país que mais assiste futebol americano no mundo. Então, assim, isso é um número muito grande. Prevejo, assim, no mínimo em uns 5 anos deve ter algo profissional. Não sei se a galera vai conseguir viver do futebol americano, igual a galera vive do futebol. Mas uma liga profissional a gente não tem que bancar passagem do nosso bolso, não tem que, né, bancar diversas coisas. O uniforme, eu acho que já é um grande passo. Um grande passo para o futebol americano no Brasil. Essa foi a segunda parte da série Conhecendo o FA. Esperamos que o Saída de Bola tenha te ajudado a entender um pouco mais do esporte da bola oval. Agora, com essas dicas, você não tem mais desculpas para não acompanhar o futebol americano.